tudo bem? Voltamos para mais uma videoaula e hoje falaremos sobre passado contínuo ou passado progressivo. Todo mundo sabe que para colocar um verbo, uma oração, na verdade, para o passado contínuo ou presente contínuo, para o contínuo em geral, eu preciso adicionar a partícula ing para deixá-la no gerúndio. Como eu tenho aqui alguns exemplos, como reading, playing, closing, opening, a gente precisa estar atento à regra, como adicionar esse ing ao verbo, certo? E muito importante lembrar para vocês o seguinte, que quando eu coloco ing no verbo, que no português é o nosso ando, endo, indo e ondo, eu coloco ele apenas no gerúndio. Eu não coloquei o verbo no presente ou no passado contínuos. Quem vai determinar se o verbo está no presente, passado ou futuro contínuos vai ser o verbo to be, que vai anteceder esse verbo com ing, esse verbo no gerúndio. É o que nós vamos ver agora. Mas antes de falar de passado, eu vou falar de presente, certo? Eu tenho aqui, então, alguns exemplos de presente contínuo, ok? Eu tenho aqui I am walking, eu estou caminhando. She is playing, ela está jogando. We are studying, nós estamos estudando. They are going to London, eles estão indo para Londres. Observe que aqui no presente contínuos eu tenho frases no presente, porque o meu verbo to be está no presente. Ou seja, o nome já fala, presente contínuos é algo do presente que está sendo continuado a ser feito. E I am walking, eu estou caminhando. She is playing, ela está jogando. Eu tenho aqui destacado em vermelho o verbo to be, e é ele quem determina se é presente contínuo ou não. E nesse caso, como eu estou usando o verbo to be no presente, trata-se de presente contínuo. Para eu colocar no passado, eu preciso saber o passado do verbo to be, desse am, desse is e desse are. E para isso eu montei uma tabela para vocês. Eu tenho aqui então o pronome, o verbo to be no presente e no passado. É bem prático isso, porque no presente eu tenho 3 variações, am, is e are. E no passado eu tenho apenas 2, que é o was e o were. Veja bem, o que é am e o que é is vira was. E o que é are vira were. Ou seja, I am, eu sou, eu estou, I was, eu era ou eu estava. Então, vamos usar o mesmo exemplo que eu usei no presente contínuos para demonstrar o passado da mesma ação. Vamos lá. I was walking, eu estava caminhando. She was playing, ela estava jogando. We were studying, nós estávamos estudando. They were going to London, eles estavam indo para Londres. Veja bem, aqui nessa situação eu usei o verbo no passado. É o que determina que isso é o passado contínuo. Ou seja, eu estava fazendo alguma coisa, certo? E aqui, nesse meu exemplo, eu estou usando a forma afirmativa. Eu estou afirmando alguma coisa. Para eu negar, eu faço a mesma coisa que eu faço com o verbo to be. Aliás, eles são verbos to be, Então eu coloco o quê? O not depois do verbo. I was not walking, eu não estava caminhando. She was not playing, ela não estava jogando. We were not studying, nós não estávamos estudando. They were not going to London, eles não estavam indo para Londres. E como todo mundo sabe, esse was not ou esse were not, eu posso abreviar usando wasn't ou weren't. I wasn't walking, she wasn't playing, we weren't studying, they weren't going to London. Eu posso abreviar, então, esse was not, esse were not por wasn't and weren't, ok? Isso na forma negativa. Na forma interrogativa, eu faço aquela inversão, eu troco o pronome pelo verbo, o sujeito pelo verbo, deste jeito aqui. Was I walking? Eu estava caminhando? Was she playing? Ela estava jogando? Were we studying? Nós estávamos estudando? Were they going to London? Eles estavam indo para Londres? Então, pessoal,
eu apenas inverto, né? Isso aqui todos já conhecem do verbo to be, né? Que para eu fazer na forma interrogativa, eu preciso inverter. Eu juntei aqui todas as situações, né? Do afirmativo, negativo e interrogativo, onde eu tenho she was playing para afirmar, she wasn't playing para negar, was she playing para fazer uma pergunta, ok? É simples assim, isso não é difícil. Eu só aconselho você que dê uma olhadinha, né, na internet, né, como que eu vou colocar esse ing nos verbos também, que são situações bem simples, tipo, quando acaba com e, eu tiro esse e coloco ing, né? Então, assim, basicamente ing no verbo, mas dá uma olhadinha para ter uma noção, né, para relembrar de como se coloca o ing no verbo. Beleza? Um beijo no coração e até a próxima.